Fala povo, tudo bem? Diego aqui da Biblioteca Bruta, trazendo para vocês mais um book haul, dessa vez para os vídeos adquiridos em dezembro de 2025, ou seja, o último mês do ano. Neste book haul aqui nós temos apenas 4 livros novos, tá? São 3 fantasias e 1 policial, sendo que um deles foi presente. E nós temos aqui 15 livros usados, sendo que 13 são faroestes, tá galera? E desses 13 faroestes nós temos apenas 4 autores, então nós temos muita coleção nova aberta aqui, que vai me dar muito trabalho para conseguir. São livros bem antigos, lançados há muito tempo aqui no Brasil, que só se acha em sebo e alguns nem isso, tá? Então eu vou ter que fazer muita pesquisa e eu não consigo nem achar quais livros exatamente foram lançados no Brasil. Vou explicar tudo isso ao longo do vídeo. Além disso, os outros 2 são ficções históricas, tá? Além disso também, 2 faroestes em HQ, tá certo? São 2 continuações de séries em andamento. Vamos ver tudo isso certinho após a abertura. Então galera, antes da gente adentrar aqui aos livros, sempre os recadinhos, curta, comenta e compartilha. Já me segue aqui e no Instagram, @bibliotecabruta. Siga também e confira o material dos canais parceiros, o Andrew do Arsenal Books, o Reives Lorenzoni e o Rodrigão 1002. Também aí na descrição você vai ter o link geral da Amazon para você comprar e ajudar o canal. Vou tentar, o que tiver desses livros aqui na Amazon, eu vou deixar o link, eu acho que será muito pouco, vou ver isso depois da edição do vídeo. E também aí na descrição você vai encontrar o link para o grupo de WhatsApp aqui do canal, tá? Já somos mais de 100 pessoas lá, as conversas estão muito legais e logo logo vai rolar sorteio só para quem estiver lá no grupo do WhatsApp, tá? Já tem aí pelo menos umas 3 coisinhas para sortear entre fantasia, HQ e policial, tá certo? Bora pro vídeo. Bom galera, eu vou começar esse book haul mostrando para vocês 7 livros de uma vez, tá? Porque são da mesma série, são 8 livros, me falta um, que é o livro número 3, e de um autor que eu já até tenho uma outra obra aqui, já vou mostrar para vocês logo logo, tá? Então vamos lá, sem mais delonga, estou falando do autor John Jakes, com a sua segunda e única obra que saiu aqui no Brasil, que é uma série, a série Os Kent, que começa com O Bastardo. Este livrinho aqui me deu bastante dificuldade para achar uma edição boa, ela ainda não está das melhores, a capa está com uma dobra, ela está meio entortadinha, eu já percebi que tem uma outra folha querendo, tá, uma caidinha aqui no começo do livro, mas foi a melhor edição que eu achei. O que vai falar essa história aqui? Essa história vai basicamente seguir a história através da família dos Kent. Nós vamos seguir a história americana, tá? O primeiro volume vai começar ali pouco antes da Revolução Americana, pela luta de independência contra a Inglaterra, lá em 1750, 1770, deixa eu ver exatamente aqui, 1766. E o último livro vai terminar lá em 1890. Então a gente vai ver toda a saga dessa família. Os personagens principais vão mudando ao longo do tempo, né? Outros personagens vão aparecendo, novas gerações vão aparecendo, mas tudo vai revolver em torno da família Kent. Então vamos lá? Vamos ver as sinopses de cada um desses livrinhos aqui. Eu já dei uma olhada em todas elas, não considero que tenha spoilers aqui, porque como eu falei, meio que as histórias vão se concluindo ali em 1 ou 2 volumes e as coisas vão andando e as sinopses não deram spoilers, tá? Vamos lá. Outra coisa legal desses livrinhos aqui, ó, é que no meio, né? Todos eles aqui no comecinho vem com um pequeno texto também, né? Então aqui começa com a saga da família Kent, volume 1, a grande série da TV, mais de 2 milhões de exemplares vendidos nos Estados Unidos, O Bastardo, de John Jakes. Gosto dessa, todos os livros têm umas artes bem legais, eu não vou abrir muito para não foder mais o livro ainda, né? E pesquisando aqui um pouquinho sobre essa série, eu vi que todos os livros venderam 3 milhões e meio de cópias no primeiro ano de lançamento, hein? Barbaridade de sucesso lá fora. Philippe Charbonneau sentia-se confuso com os ensinamentos subversivos de um agitador chamado Jean-Jacques Rousseau e as palavras de William Pitt, respondendo a um colega no parlamento britânico, serviram definitivamente para inflamá-lo. Abre aspas para o colega dele do parlamento. O nobre colega nos diz que a América é obstinada, que a América está quase em rebelião aberta, pois eu me regozijo que a América tenha resistido. O nobre colega pergunta quando as colônias foram emancipadas.
Mas o que eu desejo saber é quando foram elas tomadas escravas, tornadas escravas. Seus filhos são súditos deste reino, igualmente sujeitos às suas leis e igualmente participantes na constituição deste país. Os americanos são os filhos e não os bastardos da Inglaterra. Mas o rei da Inglaterra, o alemão George, não pensava assim. E Philip descobriu-se mergulhado num turbilhão de acontecimentos, levado a um campo de batalha, a uma confrontação terrível com seu odiado meio-irmão Roger, a um romance tempestuoso com a filha de um revolucionário americano e a uma sucessão de encontros com um pequeno bando de radicais e patriotas que criaram um dos documentos mais referenciados de todos os tempos, a Constituição dos Estados Unidos da América. Então nós vamos ter aqui uma ficção histórica, onde ele vai criar essa família fictícia, mas essa família fictícia vai interagir com diversos personagens reais ao longo de toda essa saga aqui, tá? Então, pelo que eu já vi falar, que os gringos falam, né? Eu já vi o Brian Lee Duffy falando, já vi o Michael K. Vaughan falando. Michael K. Vaughan, para quem conhece quadrinhos, já ouviu falar muito o nome dele, e ele tem um canal no YouTube também que fala de livros e quadrinhos, principalmente livros, ele gosta muito de coisa antiga, e eu já ouvi alguns outros falando também. É um novelão gigantesco e parece ser delicioso. Eu não gosto muito de novelões, mas por que isso daqui me interessou? Pelos contextos. 2, porque muitos desses livros vão falar um pouquinho lá do meio oeste americano, que eu gosto bastante, essa parte mais faroeste, mais western. 3, porque eu já tenho o outro livro do John Jenkins lançado aqui no Brasil, que eu vou mostrar no finalzinho, depois de todos os livros aqui. 4, enfim, o John Jenkins é muito fã de fantasia, ficção científica e principalmente do Herbert E. Howard. Então eu quero ver como isso talvez tenha influenciado um pouco a sua literatura. Ele já escreveu muita fantasia, escreveu muita ficção científica e depois ele passou a escrever nos westerns, e foi com os westerns, foi aqui com a saga do Kent, da família Kent, que ele atingiu o estrelato, tá? Depois acho que ele fez uma outra série ainda chamada Norte-Sul, que nunca chegou aqui no Brasil, que foi um sucesso maior ainda, é uma trilogia, tá? Pelo que eu sei da história, até mesmo do John Jenkins com Conan, ele chegou a escrever um plot para Conan o Bárbaro que ele entregou para o Roy Thomas, e o Roy Thomas desenvolveu uma história ali. Eu não lembro exatamente que história é essa, mas se eu encontrar essa informação, eu coloco aqui a capa dela, tá? E o John Jenkins era tão fã de Conan, tão fã de Howard, tão fã de espada e feitiçaria, que ele não se conteve e ele criou o seu próprio bárbaro chamado Brack, que é inédito aqui no Brasil. Acho que deve ter umas 7 histórias mais ou menos. Vou deixar as capinhas dela por aqui para vocês darem uma olhada. As capas brasileiras seguem bastante as capas americanas, tá? Então bora pro próximo. O segundo volume é descrito assim: um romance tão colorido e tumultuado quanto a própria história norte-americana. A epopeia dos homens e mulheres dos tempos coloniais que usavam chamar-se de Os Renegados. Ah, eu gosto dessas capas, cara. Essas capas aqui. O cara ficou sumido, né? Ele tá com uma roupa vermelha e ele sumiu aqui nessa capa. Mas dá para entender o padrão que vai ser. Esse aqui vai ser o padrão de todas as capas, tá? Que vai aqui depois passando para trás. E é muito parecida com a americana, se não for idêntica. Acho que a americana não tem nada nas lombadas além das faixas aqui, né? Então vamos lá para a sinopse desse segundo volume aqui. Philip Kent iria descobrir que o custo da liberdade era o preço mais alto que ele poderia pagar. Por insistência da mulher, Annie, ele se empenhou a fundo na luta pela independência. E a história irá registrar que os bravos homens que lutaram tão corajosamente sacrificaram-se além da resistência humana por uma causa que mudaria o curso do mundo. Inspirados pelos líderes da formidável causa, mas atormentado pela fragilidade humana, Philip ligou seu destino ao drama terrível que redundou na criação de os Estados Livres e Independentes da América. O milagre de um exército renegado, integrado por homens destreinados e mal equipados, vencendo batalhas decisivas contra os melhores soldados da Inglaterra. O nascimento dos herdeiros de Philip Kent na véspera do nascimento de uma nação. O horror dos campos de batalha. O turbilhão intelectual de um congresso elaborando a sua declaração mais ousada e o amor vigoroso de uma mulher devotada igualmente ao marido e à causa da nova nação. Tudo constitui um panorama espetacular das pessoas e acontecimentos que são parte integrante da experiência americana. Então tá aí Os Renegados. O volume 3 é o único volume que eu não consegui achar e ele se chama Os Pioneiros. E para vocês verem, galera, como esses faroestes são até difíceis de você saber que eles existem aqui no Brasil, a não ser que você se depare com eles em sebos, né? Você não acha nem a sinopse deles online direito, e mesmo em sites como Scoob não tem a sinopse, no Goodreads nem fala que tem a versão brasileira desses livros, tá?
Então eu fui lá e peguei a versão em inglês e traduzi aqui para vocês. Vamos à sinopse. Com o fim da luta das colônias pela independência, inicia-se uma nova e ainda mais gloriosa batalha para construir uma nação. É uma época repleta da paixão que apenas um país em sua primavera pode inflamar. E dois jovens herdeiros de uma dinastia familiar ousam enfrentar, sem medo, a barbárie do Oeste, a resistência indígena, cidades cruéis, a morte. Eis um panorama de ação magnífica, habitado por alguns dos personagens mais corajosos de uma era. Quando Abraham Kent se apaixona por sua meia-irmã, ele coloca em marcha um destino que impulsionará uma geração em direção ao Oeste, até que Amanda, uma menina com coração de mulher, busca a nova fronteira que representa a maior oportunidade desta terra e seu mais terrível temor. Então tá aí, este é o volume 3. Então vamos ao quarto volume dessa série, que começa assim a introdução logo na capa, uma história monumental que atravessa todo um continente selvagem. A epopeia dos homens e das mulheres, unidos pelo sangue e pela paixão, que lutaram pelos seus direitos e por sua honra, o romance turbulento de Os Bravos. Ah, olha aí, hein? Quarta alombadinha aqui com o Abraham Lincoln, e aqui a quarta capa, belíssima como sempre. Vamos à sinopse deste livro aqui. Estendendo-se por todo o jovem continente americano, as cidades fervilhantes na costa oeste, as fronteiras em guerra, as pequenas cidades sem lei do oeste. A saga da família Kent prossegue pelos anos perigosos e sangrentos da expansão americana e projeta uma nova heroína em suas lutas. Vítima da brutalidade, angustiada e humilhada, a jovem Amanda Kent de Lagura é dominada por um anseio compulsivo: restaurar a casa de Kent no lugar que lhe pertence. E assim ela começa sua mais arrojada aventura. Aqui está toda uma nova e brava geração de Kents, movimentando-se por toda a tela da fascinante história americana dos tempos desenfreados do Oeste ao nascimento de uma era áurea, ao mesmo tempo que, às vésperas do maior turbilhão que já conturbou o país, a Guerra Civil, constrói uma dinastia gloriosa, mas fatídica. Então aqui a gente já tem a Amanda Kent, que vai assumir as rédeas da família, e ela vai estar aqui, olha só, no Texas, na Califórnia, na cidadezinha chamada Yerba Buena, que logo vai virar São Francisco. Ela também vai estar em Nova York, e a gente vai ver o surgimento, os primeiros ali, as primeiras convulsões que vão levar à Guerra Civil Americana. Vamos agora então para o quinto volume dessa saga, que começa assim: uma epopeia selvagem de amor e guerra numa terra em chamas, a tragédia de um povo valente, cuja fúria indomável dividiu uma nação. Irmão contra irmão, eles eram os Titãs. Então tá aqui a lombada e aqui a quarta capa. Vamos para a sinopse. A saga da família Kent, a epopeia empolgante da América do Norte e do povo que construiu a sua riqueza. Atravessando os momentos mais negros e mais trágicos da história dos Estados Unidos, esta saga apaixonante acompanha uma dinâmica geração de Kents através do inferno que foi a Guerra Civil, de Nova York, onde seu império enfrenta a destruição, a Washington, onde a família é envolvida numa rede de espionagem, até os campos de batalha do Sul, onde os Kents mais jovens se batem com orgulho e destemor. E a presença de heróis como Lincoln, Grant e Lee, e figuras sinistras como John Wilkes Bottom, que têm contato com os Kents e os modificam para sempre. Quando a história começa, a dinastia Kent caiu nas mãos de Louis, filho de Amanda, e Jephthah Kent foi para o norte deixando 3 filhos no sul. Uma nação abalada pelo Holocausto e a devastação, uma família dividida pelo ódio e a cobiça, onde uma batalha termina, outra começa, nessa história turbulenta e inesquecível dos Titãs. Neste quinto volume de A Saga da Família Kent, o leitor conhecerá igualmente o painel de um dos mais emocionantes momentos da história americana, escrita com sangue, suor, lágrimas, pus, excrementos, onde sussurros de amor se alternam com gemidos de moribundos, onde a covardia, a cupidez, a perfídia, a traição se chocam com o heroísmo, o desprendimento, a nobreza de atitudes, a fidelidade. É, enfim, um livro de desamor e de entrega total, de homens e de mulheres que se engrandecem ou se degradam a cada página. Pô, fantástico, né, cara? E aqui dá para você ver a família Kent já maior, vai acabar se dividindo aí nessa guerra civil entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Sexto livro, me acompanha aí. A história empolgante de um país varrido pela guerra, sua tumultuada recuperação e a destemida família cuja espetaculares vitórias e derrotas a jogaram na frente de uma nova era de Os Guerreiros. Então tá aí, lombadinha, quarta capa.
Vamos para a sinopse. À medida que a Guerra Civil se aproxima do final inevitável, prossegue em Os Guerreiros a turbulenta crônica da família Kent, que, dividida, passa a lutar em novos campos de batalha. Uma bela fazenda do sul é arrasada por soldados do norte. A estrada de ferro abre caminho para o oeste e para novas cidades que surgem do deserto, logo transformadas em palio de ataques sangrentos dos índios. As mansões dos grandes ricaços da época, Gold, Fisk e Drill, os tumultuados encontros secretos em que nasceram os sindicatos. Essas são algumas das cenas do renascimento de uma nação e das guerras que os Kents travam entre si. Esses mesmos cenários servem para o desabrochar de inesperadas ligações românticas, até que o jovem Jeremiah Kent é atraído por uma lasciva jovem do sul para uma teia de luxúria e crime, e Michael Boyle se apaixona por Hannah, uma linda jovem imigrante, quando o destino da família Kent passa a seguir um caminho de curso irreversível. Então tá aí o volume 6 da família Kent. Vamos para o volume 7, que começa com a epopeia sangrenta de uma nação soterrada por uma avalanche de cobiça e corrupção e da geração que viveu e amou à sombra de Os Malditos. Essa aqui acho que é a que está em melhor estado aqui da coleção, o 8 também tá bom. Tá aqui a quarta capa, a lombada, quarta capa. Vamos para a sinopse. A prosperidade em seguida à Guerra Civil havia transformado a nação norte-americana. Os Kents logo se viram envolvidos numa onda de corrupção sem limites. No leste, a especulação campeava solta. No oeste, os criadores de gados acumulavam fortunas espantosas. Nessa paisagem selvagem, homens e mulheres da família Kent seguiam seu destino turbulento e lutavam para reconquistar o império destroçado na terra de Os Malditos. O execrável Louis Kent havia morrido na ruína. O juramento de Jessica Kent de reunir a família, sepultando ódios antigos, passa a responsabilidade de seu filho Gideon. Mas quando Gideon acolhe a viúva de Louis, a impetuosa Julia, no seio da família, ele sopra sem saber as chamas de um romance ilícito que irá assim incendiar os Kents por muita geração. Então tá vendo, galera? É muito conflito, muita ficção histórica, mas também muito romance envolvido aqui. Por isso que eu falo que deve ser um novelão delicioso, apesar de eu não gostar de novelões. E vamos aqui para o último volume dessa saga, que começa numa nação agitada pelas ondas de imigração recém-chegados. A geração mais antiga luta em defesa dos privilégios conquistados. Os americanos. Esse aqui também está em excelentes condições, hein? Então tá aqui, lombada, com a estatuazinha da liberdade. Quarta capa. Vamos à sinopse. Era o fim tumultuado de uma era, quando a inocência morreu e a cobiça tomou seu lugar. A nova geração de Kents travava uma luta febril pela riqueza, enquanto milhões de imigrantes europeus atravessavam o oceano para mudar a face da América e colher as suas promessas quebradas entre os carrinhos de Mulberry Street, as perigosas docas de Boston e a fumegante São Francisco. Gideon Kent, com sua saúde ameaçada, teme pelo futuro de sua dinastia perdida. Sua filha atriz, Eleanor, aprende o que é amar um estrangeiro na terra da liberdade. Carter, sempre à margem da lei, atravessa o país em busca de fortuna fácil. Cabe afinal ao jovem Will, atormentado pela loucura materna, redimir o sonho americano de Philip Kent. Então aqui, pelo que eu entendo até, de que eu vi lá no vídeo do Michael Kivon, era para ir até 1970, ou seja, mais uns 60 anos à frente ainda da saga dessa família, mas o John Jakes resolveu então escrever uma outra saga, que foi a Norte-Sul, e ele achou que aqui já estava um bom ponto de parar com a saga da família Kent. Então uma série que a gente tem completa aqui no Brasil, felizmente, né? Outra coisa que eu não falei para vocês é que esses livrinhos aqui, todos eles começam com uma passagem bem legal, né? E aqui, por exemplo, nós temos uma passagem de Theodore Roosevelt, onde ele diz o seguinte, olha só, abre aspas, mas, uma vez que os senhores já conhecem tão bem seus direitos e privilégios, vou pedir-lhes que me desculpem se lhes digo algumas coisas sobre seus deveres. Muito nos foi dado, e cumpre-nos cuidar de utilizar bem as dádivas que foram confiadas aos nossos cuidados. Não é o que temos que nos transformará numa grande nação, mas a maneira como o utilizaremos. Nem por um momento subestimo nossa prosperidade material. Como todos os americanos, gosto de grandes coisas. Grandes planícies, grandes florestas e montanhas, grandes trigais, grandes estradas de ferro, grandes fábricas, navios a vapor e tudo mais. Mas devemos conservar sempre em mente que povo algum jamais se beneficiou de sua riqueza se sua prosperidade lhe corrompeu a virtude. 4 de julho de 1886, Theodore Roosevelt,
discursando na celebração do primeiro dia da independência em Dixon, Dakota. Vale muito pro Brasil isso, né? E a gente não sabe cuidar das nossas coisas. Então tá aí. Essa é toda a saga de John Jenkins, da família Kent. Outro livro que eu tenho dele tá aqui, se chama O Ouro da Califórnia. Vai se passar ali mais ou menos num período parecido com o que a gente viu, né? Quando tá se descobrindo a corrida do ouro lá na Califórnia. Então esse daqui eu até mostrei um pouquinho lá no Instagram, num vídeo de recebidos lá. Então, se vocês conseguirem, achem lá, não vou ler a sinopse dele aqui, já passei aí 30 minutos lendo a sinopse disso daqui. Bora pro próximo, hein? O próximo faroeste dessa listinha aqui é um faroeste que eu comprei na confiança, parecia bem, mas eu vou acabar me desfazendo desse livro, porque não tá lá muito bem a edição assim, mas vou mostrar para vocês ainda por curiosidade. Se chama Cimarron, da Edna Ferber. Aqui nós vamos ter então a história de uma mulher que vai viajar para o centro-oeste americano em busca de uma vida melhor. Mas ó, a edição veio cheio de rabiscos, cheio de anotações, cheio de um monte de coisa. Eu não gosto de edições assim, mas como é círculo do livro, não tem sinopse, vamos pegar aqui da internet. Esta vívida e abrangente história da corrida pela terra de Oklahoma, da vencedora do prêmio Pulitzer Edna Ferber, narra os impressionantes desafios de se estabelecer em uma fronteira selvagem. Ao reivindicar seu novo lar em Osage, Yancy Kravitz, um advogado criminalista fascinante, e sua esposa, a refinada Sabra, lutam contra probabilidades aparentemente insuperáveis para construir uma vida próspera. E enquanto se estabelecem nessa terra sem lei, Sabra demonstra um brilhante senso de negócios e faz do jornal local, o Oklahoma Wigman, um sucesso. Tudo isso em meio a disputas de fronteira e terras, fora da lei, e a descoberta de petróleo. Publicado originalmente em 1929 e adaptada para o cinema 2 vezes, Cimarron dá vida à história capturando a colonização do oeste americano em detalhes vívidos. Então tá aí, este é Cimarron, que fez Cimarron, enfim, que eu não vou manter na coleção, vou procurar uma edição melhor, tá certo? Bora pro próximo. Os 2 próximos faroestes pertencem ao mesmo autor e esse cara é tido como um dos maiores autores de faroeste de toda a história. E o próximo cara que eu vou mostrar é tido como o maior escritor de faroeste de toda a história. Este daqui, estou falando de Louis L'Amour, que escreveu aí dezenas de livros, com dezenas e dezenas de adaptação para o cinema, tá? Os 2 livrinhos que eu consegui aqui é também de uma saga familiar chamada O Sacket. E eu consegui aqui então A Trilha dos Fora da Lei, publicação que saía nessa coleçãozinha de western da editora Globo, e consegui também A Montanha do Tesouro, que eu entendi, esse daqui é o livro 14º e esse é o 15º dessa família, tá? De novo, se você tentar procurar no Scooby, lista na internet, qualquer informação sobre a publicação desses livros aqui, vocês não vão achar quase nada. Se alguém encontrar e souber, me digam, tá? Porque, por exemplo, esses 2 aqui até estão no Goodreads, mas eu já vi diversos outros livros dessa família Sect que foram publicados aqui no Brasil, mas se você entra lá no Goodreads não tem informação nenhuma sobre eles, tá? Então, não sei quantos livros foram publicados aqui. Eu já vi que tem alguns bem difíceis de achar, que já estão vendendo por uns 200 contos. Esse daqui eu paguei R$10 cada um. Tem mais 2 livros do Louis L'Amour chegando para mim. Um deles eu sei que é dessa mesma coleçãozinha aqui. O outro eu não faço ideia do que seja, porque eu só descobri exatamente de onde são esses livros pegando os nomes em inglês deles aqui, né? E que tem aqui no editorial. Aí eu consegui localizar onde esses livros estão, porque os nomes em português, pelo menos do aquele outro livro que eu peguei, é bem diferente não tem nada parecido em inglês com aquele nome lá, tá? Então Louis L'Amour, como eu disse, fez coisas pra caramba, mas vamos primeiro falar a sinopse desses 2 livrinhos aqui, que são bem curtinhos, vamos lá. Ó. Aqui em A Trilha dos Fora da Lei, que eu já vi alguns dizerem que é um dos melhores livros dessa saga toda, a sinopse é a seguinte, abre aspas, nunca fui de fazer planos, pensar no futuro. Quando quero fazer uma coisa, vou e faço. Fecha aspas. Assim era Logan Sackett, um homem livre, rude como um búfalo, mas que não atirava em ninguém pelas costas. Logan não ficava muito tempo no mesmo lugar, mas agora havia uma boa razão para não ir logo embora do Colorado. Emily Talon, a brava e idosa mulher que resistia sozinha contra os que queriam tomar seu rancho. Era uma Sackett como ele, e um Sackett não abandona um parente em perigo. E o próximo livrinho, que é o 15º dessa saga toda, começa assim, abre aspas. Quando se mata um homem, nem sempre se acaba com ele. Fecha aspas.
principalmente se esse homem for um Sackett. Por pensar desse jeito, é que dois irmãos, Orrin e William Sackett, saem à procura de seu pai, um velho que guiara uma expedição em busca de ouro nas montanhas do oeste. Seguindo as pistas deixadas por ele, descobrem que encontrando-o, encontrarão também uma fortuna em ouro. Mas um mistério cerca o desaparecimento do velho Sackett, e isso os intriga, mesmo que já tenham se passado 20 anos. Então tá aí, são esses dois livrinhos do Louis L'Amour. E galera, quando eu digo que o Louis L'Amour foi um dos maiores, porque se eu não me engano são mais de 70 ou 80 obras que ele publicou, e se eu contei certo, ele teve 39 adaptações para filme ou TV, tá? Uma delas é justamente uma adaptação aqui da família Selleck, que é uma minissérie que contém ninguém mais, ninguém menos que Tom Selleck e Sam Elliott, dois grandes figuraços aí dos anos 80, 70, 60, 90, até mesmo agora nos anos 2020. O Sam Elliott, por exemplo, tá lá na série 1883, ele é um capitão velhão que está lá liderando o cruzamento do oeste na trilha do Oregon de alguns imigrantes europeus que estão chegando lá. Então, estou muito na expectativa para conseguir ler Louis L'Amour e conseguir fazer essa coleção de livros, que como eu falei, que eu não sei nem quantos são, tá? Não sei quantos livros do Louis L'Amour foram publicados no Brasil, quantos livros dessa série do Sackett foram publicados aqui, mas como deu para ver pelas sinopses, são personagens diferentes, eles vão acompanhar momentos diferentes, dá para ler individualmente, tá? Se alguém tiver essas informações, deixa tudo aí na descrição. Que livros são esses? Qual a ordem de leitura? O que mais saiu? O que não saiu? O que ficou faltando? Se alguém souber, deixa tudo aí na descrição. Bora pro próximo. O próximo autor de faroeste que eu quero trazer aqui para vocês é dito por muitos como o maior autor de faroeste de todos, mas eu já vi algumas pessoas falando que ele é o maior por ele ser talvez o mais importante, por ele ter popularizado o gênero do faroeste lá na virada do século. Estou falando de ninguém mais e ninguém menos que Zane Grey, e eu consegui aqui 3 obras do autor, tá? Consegui A Trilha do Arco-Íris. Vamos para esta sinopse, que começa assim: John Shepherd cavalgou muitas milhas e acabou ficando naquela terra de costumes estranhos. Não conseguia entender os hábitos dos Mormons, mas aceitava-os como já aceitara tantas outras coisas na sua vida errante. E foi ali, naquele povoado afastado, que ele encontrou uma nova razão para sua existência. Faye Larkin, sempre uma mulher, sempre paixões. A linda jovem por quem se apaixonou. Uma coisa, no entanto, impedia a união dos dois. Faye estava destinada, há algum tempo, a ser esposa de um dos Mormons, e não seria nada fácil fugir daquele local tão distante das outras cidades. Mas eles não podiam deixar de tentar, mesmo sabendo que depois os Mormons contratariam pistoleiros profissionais para persegui-los. O amor que sentiam um pelo outro era a arma com que se defenderiam de todos os perigos que surgissem pela frente. Galera, este livro aqui, eles são bem feios, tá? É uma coleção, todos eles têm mais ou menos a mesma paginação. A parte de trás é só uma madeirinha aí, bem feia essas capas, as capas originais. Aliás, as capas originais de todos esses faroestes aqui do Louis L'Amour, do Zane Grey, são artes maravilhosas. Eu compraria um artbook só com essas capas, tá? E galera, como eu já falei, o Zane Grey é considerado aí o maior de todos, ou um dos mais importantes. E a sua maior obra, que é o Riders of the Purple Sage, eu tinha por mim que nunca saiu aqui no Brasil. Já procurei diversas vezes, não acho informação em nenhum lugar de que tenha sido publicado. Só que agora vem a curiosidade com esse livro aqui. Pesquisando o nome em inglês desses livros aqui, para saber se eles se encaixavam em alguma série, como eu fiz com os demais, né? O livro em inglês se chama The Rainbow Trail, que é a tradução, né, certinha, que é a trilha do arco-íris. Vocês vão ver que lá no Goodreads, por exemplo, eles colocam como The Riders of the Purple Sage número 2, que seria a continuação, que seria uma duologia, e esse é o segundo livro. Eu fiquei, oxe, como que os caras publicam o segundo livro e não publicam o primeiro, né? Estranho isso, é o mesmo personagem e tudo mais. Então, eu não duvido nada que essa primeira história tenha sido publicada aqui no Brasil, mas está perdida por aí o nome com que ela ficou, se existe ou não, ou se os caras realmente fizeram uma besteira dessa de começar pelo segundo. Mas pelo que eu pesquisei, dá para ler isso daqui normalmente, tá? Tranquilamente. Mas, de novo, é estranho e eu agora tô com essa pulguinha atrás da orelha de que talvez um dos maiores faroestes de todo tenha de fato sido publicado aqui no Brasil, e eu vou pedir a ajuda de vocês para a gente averiguar essa informação. Se alguém souber mais sobre a publicação do Zane Grey aqui no Brasil,
Por favor, deixa aí nos comentários, tá? Por favor mesmo, agradeço demais vocês. O segundo livrinho se chama Dois Sombreiros. Tá aqui a capa. Tá aqui a quarta capa, aquela coisa de sempre. Vamos lá. Onde quer que Brazus King surgisse, tornava-se logo conhecido. A sua incrível habilidade com os Colts fazia dele o alvo de todas as atenções. Mas isso agora de nada lhe adiantaria. Nenhum daqueles cavaleiros mal encarados, que o vigiavam atentamente, estava interessado na sua fama de pistoleiro. Apenas o escoltavam para Las Ánimas, como se ele fosse um miserável assassino que não merecesse consideração. Mas o pior de tudo ainda estava para vir. Além de não acreditarem que não mataria a jovem Ellen Miss numa cabana deserta, os homens que o prenderam não pareciam ter boas intenções. Alguma coisa na atitude deles não estava certa, e Brazus King temia justamente que o enforcassem antes de chegarem à cidade. Então tá aí, esta é a sinopse de Dois Sombreiros, o segundo dos 3 Zane Grey. E por fim, temos aqui A Herança do Deserto, com esse cowboy aqui que parece o Tex, né? Tá de amarelo azul igualzinho o Tex. Enfim, bora lá para a sinopse. Fazia muito tempo que August Nab encontrara John Harry à beira da morte, no meio do vasto deserto. Harry já estava totalmente recuperado. Era um outro homem, forte e corajoso. E tudo isso ele devia à generosidade de Naab. O velho cuidava dele como se fosse um de seus próprios filhos. Agora, ele cavalgava o seu belo garanhão, crina de prata, pelas planícies abertas. Mas não ia despreocupado. Por que tinha que se apaixonar logo por Mescal, a noiva de um dos filhos de August Nab? O seu amor era correspondido, mas ele não queria trair a confiança da família Naab, fugindo com a jovem para longe daquele lugar. Tentava resistir aos apelos da paixão, porém, à medida que se aproximava a data do casamento, Harry ficava cada vez mais inquieto, pois ele já não tinha certeza se continuaria de braços cruzados até o fim de tudo. Ei, romancezão, né? A gente acha que vai achar uns Bang Bang, uns cara mal, mas tem muito romance aqui no meio desses faroestes. Então tá aqui os 3 Zane Grey. Todas as orelhas aqui trazem uma breve biografia do Zane Grey, olha só. Seu pai era severo e autoritário. Para castigar o seu filho, rasga e joga fora as sobras de papel de parede onde o menino havia escrito, com garranchos em linhas tortas e confusas, uma pequena história. O velho não podia imaginar que ao crescer seu filho fosse se tornar um autor de 71 livros, vendendo milhões e milhões de exemplares em todo o mundo e tendo as suas histórias adaptadas para o cinema e para a televisão. Hoje, Zane Grey é considerado por muitos como o maior autor de histórias de Oeste que os Estados Unidos conheceram. A sua fidelidade a esse gênero de ficção, na verdade, tem fundo as raízes em sua própria família. Seus antepassados pertenceram à linhagem genuína dos autênticos pioneiros e desbravadores da terra americana, mais precisamente da região do Ohio. O seu sangue aventureiro era mais forte, entretanto, pelo lado materno. Sua mãe foi uma descendente direta do coronel Ebenezer Zane, conhecida por defender o forte Henry contra vários ataques dos índios. E a sua primeira história longa, Betty Zane, era uma aventura na fronteira inspirada em fatos reais da vida de sua tia-avó. Então tá aí mais esse autor para a gente tentar encontrar tudo que saiu aqui no Brasil. Eu sei que nessa coleçãozinha aqui tem mais uns 2 livros caríssimos e tem outros do Zane Grey com umas outras capas que eu ainda estou na dúvida se são edições brasileiras ou edições portuguesas que saíram aqui no Brasil, como aquelas da Europa América, por exemplo. Então, toma aí no aguardo. De novo, se alguém souber mais informações sobre as obras do Louis L'Amour e do Zane Grey publicadas aqui no Brasil, por favor, deixem aí nos comentários. Se alguém vê algum sebo, alguma coisa e não quiser pegar, me avise que eu estou muito interessado em fazer essas coleções. Porque, né, galera, ler livros envolve 3 prazeres: o comprar, o colecionar e o ler. Então, se vocês verem alguma coisa, me avisem aí nos comentários, me manda lá no grupo do WhatsApp, me manda lá no Instagram, não sei. Me deem mais informações sobre essas séries aqui. Passando agora para os últimos livros usados, nós vamos ter aqui 2 livros do mesmo autor. Autor até que entrou no meu top 12 leituras obrigatórias para 2026. Estou falando de Wilbur Smith e Os Lobos Não Choram e A Noite do Leopardo. Aqui em Os Lobos Não Choram a gente tem um livro de volume único, uma ficção histórica entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde nós vamos ter aqui, em meio à violência da guerra, uma emocionante história de amor e aventura. Numa invasão rápida e cruel,
tribos etíopes são massacradas pelo exército de Benito Mussolini. Apesar de suas armas primitivas, tentam resistir com a ajuda de 2 mercenários e uma jornalista que apoiam a causa antifascista. Os Lobos Não Choram mostra como esses 3 heróis, enquanto combatem ombro a ombro nas íngremes montanhas da Etiópia, veem-se também envolvidos num triângulo amoroso de difícil solução. Essas obras antigas eram muito isso, né, cara? Tinha muito romance envolvido. Eis mais um romance inesquecível de Wilbur Smith, um mestre em dosar emoções fortes, amor, aventura e fatos históricos reais. Então aqui, se você pegar até a sinopse aqui da orelha, que é muito mais, se você quiser dar uma lida, dá uma pausa aí agora, que é muito mais detalhada sobre essa sinopse aqui, vocês vão ver que a palavra fascista aqui não está jogada aos ventos. Eles realmente estão combatendo o fascismo. Curiosidade, né? A Etiópia foi o único país que não foi colonizado pelos europeus, apesar da Itália ter tentado algumas vezes. Tem até um fumetti, né? Um quadrinho italiano chamado Face Oculta, que vai tratar muito disso. É muito bom esse quadrinho, se vocês acharem e leiam. Foi publicado pela Panini em 3 volumes. Acho até que está sendo republicado por alguma editora, aí se eu achar a informação eu deixo no vídeo. Mas saiu o primeiro livro do Wilbur Smith, está em excelente estado, né? Excelente estado. E esse aqui, como eu falei, é um volume único. E o Wilbur Smith, galera, até me perguntaram esses dias lá no grupo do WhatsApp, falando assim, vocês têm alguma ficção histórica não europeia, americana para recomendar? E eu esqueci de falar do Wilbur Smith, olha só. Porque o Wilbur Smith, apesar de ele escrever muito sobre personagens europeus, se eu não me engano, acho que 90% das suas histórias giram em torno do continente africano, tá? Então, seja histórias marítimas, seja histórias de exploração do continente africano, seja histórias de revoluções africanas e tudo mais, ele sempre vai escrever alguma coisa envolvendo o continente africano, tá? Então, fica aí para quem quiser sair um pouquinho das ficções históricas americanas e europeias, vão atrás do Wilbur Smith. O segundo livro que eu consegui dele faz parte de uma saga chamada Ballantines, não é o whisky, tá? O Ballantines, se eu não me engano, são 6 livros, os 4 primeiros foram escritos lá na década de 80, os 2 últimos já são aqui do século 21, um acho que é de 2005, outro 2018. Esse daqui é o 4º livro, tá? Eu não achei, de novo, mais um daqueles casos em que você entra em diversos locais, não acha informação sobre a publicação dessa série aqui no Brasil, então tem que ver se acha o livro por aí, né? Pegar o livro, pegar o nome em inglês e ver se fazem parte desta saga ou não. Então eu não encontrei informação sobre os 3 primeiros, tá? Mesmo lá no Goodreads também, esse daqui nem está cadastrado lá. Mas vamos à sinopse, ó. No coração selvagem da África, como eu disse, né? Violência, fanatismo e uma conspiração internacional. Nesta envolvente e original trama de espionagem, Craig Mello, um autor de best-sellers, vê-se diante de um duplo desafio: evitar uma manobra soviética para derrubar o governo do Zimbábue na África Central e impedir uma terrível catástrofe. De forma surpreendente, a luta entre 2 grandes potências se liga a um sangrento conflito tribal. E, por trás de tudo, está um líder fanático capaz de sacrificar o seu povo. A Noite do Leopardo, reunindo emoção e perigo, num cenário perfeito para uma grande aventura, esta empolgante romance, que brevemente será transformado em filme, olha só, não sabia, foi publicado em mais de 13 países, entre eles os Estados Unidos, França e Alemanha, alcançando sucesso internacional. E também Brasil, tá certo? Então, se alguém tiver, novamente, peço a ajuda de vocês, se alguém tiver informação dos 3 primeiros livros publicados aqui no Brasil, deixem aí nos comentários. Tem uma série deles antiga, sobre os egípcios, que eu acho que está integralmente publicada aqui no Brasil, tem uns 7 livros. Tem umas outras histórias também da família Kirchner, que tem bastante publicação aqui no Brasil. E tem a trilogia que eu vou começar a ler em 2026, que começa aqui com Aves de Rapina, que nós estamos falando que é uma trilogia marítima, né, digamos assim, que vai começar lá na costa da África do Sul. Aqui vai falar de um pouquinho dos ingleses contra os holandeses. E continua aqui em Monção, que já se passa uns 40 anos depois da primeira história, e termina em Horizonte Azul, tá? Então o Wilbur Smith tem uma vasta publicação aqui no Brasil, apesar de ele não ser mais falado aqui hoje em dia. Este vai ser o primeiro do autor que eu vou ler, até porque nós temos aqui essa trilogia completa. E apesar de que, novamente, vocês viram, né? 60 anos desse para esse, dá para você pegar só isso daqui e ler tranquilamente, tá? Então o que vocês acharem do autor, peguem, deem uma chance. Já ouvi elogios aí dizendo que a escrita dele é tão boa quanto a de Ken Follett. Então estou empolgado para conhecer esse autor aqui este ano e quem sabe resgatar ele aqui para o Booktube de meu Deus, tá certo? Bora então para os livros novos.
Bom, galera, para começar então os livros novos, vou começar com essa fantasia aqui, que a HarperCollins já lançou 2 livros de uma vez. Estamos falando de Carl, o Explorador de Masmorras, e Carl e o Cenário Apocalíptico. Não dá para ver a capa aqui, porque tá com essas cartinhas que vem de brinde aqui, certo? Já li o primeiro volume, em breve vou trazer resenha aqui para o canal. Digo para vocês que gostei. Nós temos aqui uma fantasia de progressão bem gamificada, digamos assim, né? Nossa, me sinto um velho falando essa palavra, porque aqui nós vamos ter o Carl, ele vai ser um humano, que ele tá lá no meio da madrugada tentando pegar a gata da namorada dele de cima de uma árvore, ele tá só de samba canção no meio da neve, quando de repente alienígenas chegam na Terra, destroem todas as construções, quem estava debaixo de qualquer teto acaba morrendo, e os sobreviventes recebem uma opção: vocês continuam na Terra e se fode aí, ou os sobreviventes podem vir participar de um jogo intergaláctico para sobreviver nas 18 níveis dessa masmorra aqui e para diversão do resto da galáxia. E o Matt fala, tá bom, vamos lá. Vai ele e a gata nessa masmorra. A gata lá até mesmo começa a falar. Ele começa a conseguir conversar com ela. E enquanto ele tá nessa masmorra, galera, tudo vira jogo, tá? Então ele ganha nível, ele distribui poderes, ele distribui atributos, ele ganha equipamentos, mata isso, mata aquilo, tem o chefão, vai pro próximo nível. Então essa vai ser a pegada, tá? Em diversos momentos até, enquanto vocês estiverem lendo, a gente vai ter um narrador, né, contando aqui, um narrador do jogo, da masmorra, né, contando o que está acontecendo. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem aqui uns momentinhos em negritos aqui embaixo, tá? Que ele fala mais ou menos assim, ó. Você subiu de nível em uma habilidade, Punho de Ferro nível 3. Para quando a simples brutalidade não é o suficiente, boina não inclusa. Manoplas de guerra e faixas protegerão suas mãos, potencializando o dano de seu soco sem te fazer perder os bônus de combate desarmado. Cada nível nessa habilidade aumentará o dano que você causa com os punhos em um adicional de 10%. Aí ele também ganha umas caixas de categoria baixa, ó, que só continha lixo. Tinha aqui a caixa de safão de bronze, um tomo de armadura fátua, tinha 5 dinamites, um isqueiro, um saco de pólvora, joelheiras encantadas de espinho e por aí vai. Então assim, é uma coisa bem gamificada, com bastante humor, tá? E humor é uma coisa muito pessoal, né, galera? Nem sempre o que eu acho engraçado, outras pessoas acham engraçadas, mas com o tempo eu passei a gostar aqui do Carl, apesar de eu achar algumas coisas muito infantilizadas às vezes aqui, tá? De engraçado. Mas a história foi interessante o suficiente, então se você é uma pessoa que gosta aí daqueles animes isekai, né, onde a gente tem uma pessoa do mundo real transportada para um mundo fantástico, se você gostou de Jogador Número 1, ou se você gosta de algumas outras coisas nesse sentido, gosta muito de videogame, eu recomendo que você faça a leitura aqui de Carl, o Explorador de Masmorras, tá? Então, por exemplo, só aqui na sinopse que tem atrás do livro, tem uma bem grandona aqui, mas eu já dei uma boa explicada dela. Aqui você já pega mais ou menos o tom do livro, olha só. Nova conquista, te peguei curioso. Você veio ler a sinopse desse calhamaço para ver se entende do que se trata, né? Bom, não sou eu quem vai te explicar. Ok, posso dar um gostinho da história. Tudo começa quando Carl, um cara qualquer, decide sequestrar a princesa Dunnet, que na verdade é uma gata, e ele só ia adotá-la. Mas seus planos são interrompidos pelo dramático fim do mundo. Até aí tudo bem. O problema é que os dois entram num jogo sádico e intergaláctico, e daí pra frente é só pra trás. Aconselho você a se acomodar porque é uma viagem daquelas. O apocalipse será televisionado. Recompensas? Pô, quer maior satisfação do que poder falar que leu o primeiro livro da série que se tornou um fenômeno de literatura RPG, de lit RPG? Então tá aí, teve outras já que fizeram sucesso lá fora, né, como a série Cradle e algumas outras aí que estão fazendo bastante sucesso, principalmente nas web novels, né? O Carl começou como fantasia independente, acho que ele está programando 10 livros no total, já saiu o 7º ou 8º, alguma coisa assim, e são 18 níveis para o Carl passar e tentar sair dessa masmorra, tá? Então, eu com certeza vou ler o segundo, talvez ainda esse ano, e vamos ver se a HarperCollins vai conseguir chegar no fim desta série, tá certo? O nosso próximo livro é uma literatura policial de uma autora que eu já tenho alguns livros aqui comigo, né? Mas não li nada dela ainda. A série principal dela se chama Dublin Murder Squad. Estou falando de Tana French e seu Árvore de Ossos. Essa aqui é uma publicação da Darkside. Darkside começou a fazer uma coleçãozinha aqui de autoras que publicam crime, romances policiais, né? E aqui então nós temos a seguinte sinopse, ó. Suspense enraizado na família. Uma pintura selvagem e feroz que abriga segredos vivos e mentiras mortas até o osso.
Prepare-se para mergulhar em um suspense psicológico profundo e perturbador com Árvore de Ossos, da premiada escritora Tana French, uma das vozes mais poderosas do suspense contemporâneo, que explora os abismos da identidade humana e revela como as cicatrizes genealógicas podem mudar e distorcer quem somos ou acreditamos ser. Elogiada por Stephen King, Arroz de Festa, e celebrada por suas histórias intrincadas, a autora entrega um thriller arrepiante sobre a fragilidade da memória e os privilégios e as complexidades morais da justiça. Mais do que um mistério sobre segredos enterrados, é uma jornada provocante que queima aos poucos e invade a alma, ao mostrar que as relações familiares podem tanto oferecer apoio e acolhimento, como sepultar para sempre seus entes em vida. Então tá aí a Tana French, como eu falei, eu tenho a série dela, Dublin Murder Squad, tem alguns livros dessa série, né? Me faltam alguns outros, que é a série mais famosa dela aqui no Brasil, que se eu não me engano está completa, tá? Uma raridade. Não tá não, falta o último. Eu acho que falta o último livro ser lançado aqui, não sei se é a previsão para lançamento, tá? Por fim, em livros novos, eu trago aqui um presente de minha digníssima, muito obrigado meu amor, te amo, que ela me deu aqui então a edição ilustrada de O Senhor dos Anéis em formato de trilogia. Tem O Senhor dos Anéis em formato volume único, eu já vi ele no shopping uma vez, em uma livraria, achei um trambolhão muito ruim para fazer uma leitura e eu prefiro pegar nessa versão de trilogia aqui mesmo. Fiquei aguardando esse lançamento por um bom tempo, finalmente veio. Eu tenho aqui a versão antiga, que foi ela que me deu também, tá? Essa versão em box aqui. E a versão nova, se eu não me engano, ela traz uma ou outra ilustração inédita, eu vou confirmar essa informação aqui. Mas, por exemplo, ela não tem aquela ilustração que se abre em 3 folhas, né? Que é essa ilustração que tem aqui no comecinho mesmo, mas que aqui eles trouxeram só o centro da imagem, né? A versão de volume único, a imagem que ela se abre em 3, e essa parte aqui é o centro dessa imagem, né? Mas eu gostei bastante, tá, da edição. Se eu não me engano, aqui nós temos 14 ilustrações nesse primeiro volume, deixa eu conferir aqui. 21 ilustrações, na verdade, e eu gostei da grande maioria delas. São muito bem feitas, não sei se a luminosidade aqui vai pegar bem. E eu lembro que quando eu li Hobbit pela primeira vez e depois refiz a leitura na versão ilustrada, o quanto as ilustrações ali ajudaram a tornar a leitura mais prazerosa, né? Não sei se é porque eu gosto muito de quadrinhos, então sempre que eu vejo edições ilustradas, isso me acende uma vontade maior de fazer uma leitura ou releitura de alguma obra, né? Porque, de novo, essas coisas me ajudam demais, assim, com o imaginário das coisas, né? Então, o único ponto negativo realmente dessa edição aqui para mim é que, comparada com a edição antiga, que eu já vou mostrar para vocês, a folha ela é mais transparente, tá? Ela tem uma gramatura menor e então você está olhando as coisinhas ali, você vê um pouquinho mais a folha de trás. Nada muito agressivo, como já vi em alguns outros casos, mas tem isso para quem se incomoda, tá? Eu gostei muito como esse box é justinho. Você pega aqui, você tem que fazer um esforço para ele descer, senão ele não sai. Já o box anterior, ele tinha essa gramatura maior, mas ele tinha mais falhas, né? Os livros saem facinho, mas você vê aqui como o livro 1 é menor do que os demais livros, ele tinha mais espaço aqui, né? Não era um box assim tão firminho. Mas vocês podem ver que eles têm exatamente o mesmo tamanho. Vocês podem ver, ó, eles têm exatamente o mesmo tamanho, tá? Apesar de todas essas ilustrações que nós temos aqui. Porque a página que tem ilustração não tem escrito atrás, tá? É uma página em branco por trás. Então, só no primeiro volume, por exemplo, como efeito de comparação, adicionou quase 40 páginas a mais que o primeiro volume aqui. Mas vocês veem que no final eles estão com o mesmo tamanho. Isso se deve ao tipo de papel e à gramatura do papel, tá? Então, de novo, aqui ficou um pouquinho mais transparente, mas entre a transparência da página e ter as ilustrações para ajudar a gente com o nosso imaginário ao ler o livro, eu prefiro ficar com as ilustrações. E, de novo, esse box aqui parece que ele está melhor construído do que esse também, tá? Então é isso. Esse daqui eu vou repassar para frente. Ambos foram presentes da minha digníssima, agradeço muito a ela. E se alguém quiser informações mais aprimoradas, aí tem diversos canais que falam propriamente só de Senhor dos Anéis, que tem informações adicionais, mas se pedirem, eu posto um videozinho lá no Instagram mostrando isso daqui mais a fundo, tá? Mas eu gostei demais, cara. Esse box aqui tá muito bonito. Senhor dos Anéis aqui, acho que é chovendo molhado falar a sinopse disso daqui, né? Mas como todos aí já devem saber ou devem ficar sabendo,
É aí a grande história de fantasia de todos os tempos. É aqui a história que elevou a fantasia a um novo patamar, escrita pelo J.R.R. Tolkien lá na década de 50, que vai nos trazer a história dos hobbits tentando destruir um anel, toda uma sociedade de anel feita em volta deles para tentar guiá-los até lá. Esse anel que a tudo corrompe, esse anel que a todos os outros anéis controla, este anel que Sauron quer para restaurar aí seu poder e tudo mais, certo? Uma grande história de viagem, de aventura, de camaradagem, com personagens fantásticos e com uma belíssima adaptação para o cinema. Então é isso. Tá aí os livros novos dessa vez. Vamos para as HQs. Aqui nas HQs a gente volta para o Faroeste porque eu peguei Marshall Blueberry. Isso aqui na verdade é uma compra lá do mês de novembro, que eu esqueci de mostrar. O Tana French, a Árvore de Ossos, também era uma compra de novembro, tá? Chegou junto com a vontade de muitos até. E também esqueci de mostrar no Book Haul passado. Aqui em Marshall Blueberry a gente vai ter uma nova fase do Blueberry. O Blueberry está sempre vinculado ao exército americano. E aqui ele vai deixar o exército e ele vai se transformar em xerife numa cidadezinha fronteiriça chamada Heaven. Mas é uma cidadezinha cheia de problemas. Vamos lá. Arizona, 1868. Instalado no lendário Forte Navarro, o tenente Blueberry recebe uma ordem do general Sherman para assumir temporariamente o posto de Marshal na pequena e infame cidade fronteiriça de Haven. Sua verdadeira missão, no entanto, é bem maior: investigar um grave caso de contrabando de armas com possível envolvimento de figurões do exército. Então aqui quem escreve é o Jean Giraud. Jean Giraud, para quem não sabe, é o Moebius. Na primeira fase do Blueberry ele só desenhava, aqui ele escreve e outras pessoas pegam a arte que continua, como sempre, fantástica, o que é a maioria dos casos quando a gente está falando de quadrinhos franceses, tá? Se você nunca deu uma chance para quadrinho francês, eu digo para vocês que vocês façam isso sem cerimônia. A primeira parte teve 4 publicações aqui pela Pipoca Nanquim. Essa daqui é um spin-off, que é uma publicação só vai ter isso daqui, o Pipoca Nanquim já publicou tudo em um. Eram 3 edições, né? E foi tudo compilado aqui em um só. E tem mais... O que tem mais de spin-off do Blueberry? Tem um que saiu aqui pela Faria e Silva, acho o nome da editora. Eu não lembro se está completo ou não, e não sei se o Pipoca vai republicar isso. Eu tenho esse volume aí, tem alguma caixa que preciso encontrar. E eu acho que para publicação aqui no Brasil mesmo, falta apenas a história do Blueberry jovem, que já são aí mais de 20 edições para ser compilados. Serão no mínimo mais uns 3 tomozinhos bem grandões aí para o Pipoca tentar compilar e trazer aqui no Brasil. Eu espero que o sucesso da série continue para que nós tenhamos tudo de Blueberry já publicado no mundo, que nós tenhamos aqui no Brasil também, tá? Os primeiros volumes, só de desencargo, nós temos aqui então Blueberry volume 1, belíssimas artes. Essas são as histórias originais de Blueberry, tá? Blueberry volume 2, eu adoro essa capa. Blueberry volume 3. E Blueberry volume 4. Eu já li o volume 1 e 4. Como assim, Diego, você já leu o volume 1 e 4? O volume 1 eu já tinha lido algumas histórias que saíram pela editora Abril, e depois eu li as demais que me faltavam. Eu reli, né, as que eu já tinha lido e li as que me faltavam, que me eram inéditas, e praticamente tudo que tem aqui no volume 4 do Blueberry já havia sido publicado pela Panini em encadernadinhos, uns 20 anos atrás, tá? Então eu já tinha lido também. Aqui tem uma história fantástica do OK Corral, que vai pegar aquele fato histórico que aconteceu ali no OK Corral, né, onde a gente vai ter o Wyatt Earp, entre os outros homens da lei, enfrentando alguns bandidos neste estabelecimento. Então isso daqui é legal pra caramba, tá, galera? Legal pra caramba. Fica a recomendação, então, a sequência de tudo isso é aqui em Marshall Blueberry. E torçamos para que a Pipoca Nanquim traga pra gente, então, a infância, a juventude de Blueberry, tá certo? O outro também é um faroeste, também é uma continuação. Estamos falando aqui de Bouncer, dessa vez escrito pelo Jodorowsky, que nós vamos ter então a história desse cara que ele não tem um braço direito, ele tem só o braço esquerdo, e é uma história aqui bem mais selvagem, agressiva e violenta, tá, de faroeste. Então tá aqui a capa, lombada, 4ª capa com essa belíssima arte, tá aqui a guarda,
O primeiro volume do Bouncer tem uma publicação engraçada aqui no Brasil, né? Porque como o Bouncer foi publicado por duas editoras, os direitos estão com editoras diferentes. Então, as 7 primeiras edições foi licenciada aqui no Brasil pela QS Comics e as edições 8 a 12 foi licenciada aqui no Brasil pela editora Comic Zone. Então, esse daqui pega os volumes 8 e 9. Então, tá aí a continuação pela editora Comic Zone. E ela anunciou já para 2026 mais um volumezinho compilando as edições 10 e 11, tá? Eu não sei porque eles não incluíram a edição número 12 nessa compilação, já publica tudo. Talvez nós tenhamos aí numa publicação da edição 13 e eles estão deixando para uma nova edição, tá? Não acompanhei o vídeo deles de lançamento para ter essa informação exatamente. O primeiro volume saiu aqui no Brasil pela editora QS Comics. Então tá aqui, Bouncer. Também ficou bem legal essa edição aqui. Apesar de eu achar um pouco molona, apesar de ser capa dura, tá? Mas eu preciso fazer essa releitura aqui, porque eu li essa edição num volume em inglês há muito tempo atrás. Preciso relembrar, mas eu lembro que era uma história que eu gostei bastante, bem mais sanguinolenta e bem mais malucona também, tá? E aí fica uma reclamação também, né? Porque eu já vi algumas reclamações assim e eu confirmo. A impressão aqui, infelizmente, não tá lá grandes coisas. Assim, você olha, você tenta ali algumas coisas, parece que ela tá com um leve borrado em tudo, sabe? Eu já vi muita gente reclamando também disso, dessa edição da QS Comics. Infelizmente tem esse porém, mas eu recomendo demais que vocês façam a leitura, tá? Dependendo aqui da luz que bate, fica bem melhor para você dar uma lida. Mas se você tenta ler meio que de qualquer jeito, se você não posicionar certinho, parece que você não consegue focar direito, né? Parece que ela tá com um leve borradinho assim na impressão. Mas é isso. Bem mais, é um faroeste bem mais adulto, tá? Do que a gente tem publicado aqui, por exemplo, Tex, ou até mesmo o Blueberry. O Blueberry ele fala de temas bem adultos, mas aqui nós temos graficamente um álbum mais adulto, uma história mais adulta de faroeste, tá certo? Então tá aí, esses foram os quadrinhos para o mês de dezembro. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como sempre, fica muito longo. Eu tento fazer mais menor. Eu tento fazer menor, mas não dá. Eu começo a falar, eu me empolgo, porque eu dou uma pesquisada, eu falo, pô, essas informações são importantes. Eu acho que uma pessoa que se interessar vai gostar de ter o máximo de informação possível. E eu começo a falar demais e fica muito grande assim. Mas enfim, tá aí. Tem muito faroeste pra gente assar aqui no Brasil, mas tudo antigo, tudo na caça, tudo na raça, tudo sem informação. Infelizmente, faroeste, coisa nova, a gente não encontra por aqui. São raros os casos, né? E eu tô aí nessa missão. Sei que o Andrew tá também, o Rodrigão eventualmente também vai falar de faroeste. E nós precisamos reviver este gênero aqui no Brasil, tá? Coisas novas de faroeste precisam chegar aqui, os clássicos precisam chegar, e tem diversas histórias novas que nunca foram publicadas aqui no Brasil, que mereciam alguma chance, não apenas porque viraram um filme, né? Como o Regresso, Os Irmãos Sisters ou Bravura Indômita, tá? A gente precisa começar a pressionar as editoras para trazerem faroeste para cá. Faroeste, que é um gênero tão publicado nos quadrinhos, Blueberry, Bouncer, Tex, Undertaker, Deadwood Dick, Go West Young Man e por aí vai, tá? Então tem muita coisa boa sendo publicada lá. A história do Oeste também sai por aqui, que era conhecida antes como Epopeia Tri. Acho que era, né? A história do Oeste era Epopeia Tri. Enfim, estou divagando, estou falando comigo mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Já curta, comenta, compartilha. De novo, se você tem alguma informação a mais aqui, traga pra gente aí nos comentários. Me segue aqui no Instagram, @bibliotecabruta. Também entre lá no grupo do WhatsApp do nosso canal, tá certo? Muito obrigado por tudo. Até a próxima e valeu!